A tabela verdade da proposição está incompleta. Então, ele já sabe aqui que estão faltando valores lógicos para essa tabela verdade. Eles estão aqui, ó. Note que nós temos essas interrogações que representam os valores lógicos que estão faltando aqui na nossa tabela. Os valores lógicos que completam a tabela considerando a ordem de cima para baixo são. Essa ordem aqui é muito importante a gente estar observando, porque às vezes ele coloca de cima para baixo, às vezes coloca de baixo para cima. Então, presta bastante atenção nesse detalhe. De cima para baixo. O que nós temos que saber aqui na tabela verdade para conseguir completar essa tabela que está incompleta? Precisamos observar qual é o último conectivo que nós vamos ter que operar, que vai ser aqui o bicondicional. Olha só. A minha proposição composta, ela vai ser feita da seguinte maneira. Primeiro a gente coloca as proposições simples, então foram colocadas aqui as proposições P, Q e R, que são as proposições que nós vamos ter aqui na proposição composta. Aí dentro dessa proposição composta, nós resolvemos o que está aqui dentro do parêntese primeiro. Primeiro vai ser essa conjunção que foi feita, está aqui ela. Ele fez a conjunção, tudo bem. Depois fez a negação da proposição R, está aqui ela também, foi feita, tudo bem. Depois foi feito esse condicional, que está aqui. E agora está faltando operar aqui o bicondicional. Então, o que eu tenho que fazer para resolver a questão? Eu tenho que construir a tabela verdade para a proposição do tipo bicondicional, que é o se e somente se, e fazer a aplicação aqui de acordo com os valores lógicos. Então, essa parte aqui do topo, ela não é tão importante para nós. O importante aqui é olhar os valores lógicos que nós temos entre essa proposição, tá? Essa proposição aqui que é todo esse pacote e a proposição Q. E é entre essas duas proposições que a gente vai estar fazendo o bicondicional. Então, vamos montar aqui primeiro a tabela verdade. Depois, com a tabela verdade, a gente faz a aplicação. Aqui são todas as possibilidades de valores lógicos entre essas duas proposições. E agora sim a gente vem para os resultados. Valores lógicos em um bicondicional. Quando os valores são iguais, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. E quando eles são falso com falso, também fica verdadeiro. Então, for igual aos valores lógicos, a resposta aqui vai ser verdadeiro. Se forem diferentes, o resultado vai ser falso. Aí agora a gente vai olhar para os valores lógicos de quem eu quero. Bom, eu estou aqui nessa linha, certo? Essa primeira parte da minha proposição, ela está aqui, ó, nessa coluna. Eu vou chamar aqui de primeira parte e aqui de segunda parte, para a gente não perder aqui o fio da meada. Então, aqui está a minha primeira parte e aqui está a minha segunda parte. Beleza, agora eu vou fazer aqui o bicondicional entre a primeira parte e a segunda parte nessa linha. Eu tenho um verdadeiro e aqui também é verdadeiro. Então, verdadeiro com o bicondicional aqui com o verdadeiro, qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Então, eu vou pegar esses dois aqui e vou fazer o bicondicional de acordo com essa tabela. Coloquei aqui o valor lógico verdadeiro. Então, como o primeiro valor lógico é verdadeiro, eu já elimino aqui a letra B, já elimino também a letra C, tá? Observe se tem mais algum valor que vai estar repetido. Por exemplo, o falso, ele aparece aqui para todos eles. Então, eu já sei que esse valor lógico aqui, ó, é falso, eu não preciso nem determinar. Mas se a gente fosse determinar, olha só, pega a primeira parte, que é verdadeiro, pega a segunda parte, que é falso aqui, ó, e faz a operação do bicondicional. Verdadeiro com falso, gera o resultado lógico falso. Confere certinho. Vamos voltar aqui para esse aqui, ó. Esse aqui a gente não fez ainda. Quais são os valores lógicos da primeira parte? Primeira parte é verdadeira, coloco aqui o Vzinho. E a segunda parte, falsa. Verdadeiro com falso, gera um resultado lógico falso. E agora vamos fazer esse aqui. Aqui é verdadeiro, colocamos o Vzinho, né, a primeira parte. E na segunda parte também é verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Então, de cima para baixo, nós vamos ter verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Essa é a nossa resposta. Vamos procurar aqui dentro das alternativas, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Vamos ter aqui a nossa resposta na letra A. Considere as sentenças simples abaixo apresentadas. Sentença P, raiz de 18 maior que 4, e a sentença Q, menos 2 elevado a 0 igual a 1. Podemos afirmar, então, que a única proposição composta verdadeira é, letra A, o bicondicional entre a proposição P e a proposição Q. Letra B, o bicondicional entre as negações dessas proposições. Letra C, o condicional entre as proposições. Letra D,
a disjunção entre a negação da proposição P e a proposição Q, ou a conjunção entre a proposição P e a negação da proposição Q. Bom, como é que a gente resolve esse tipo de questão? A primeira coisa que a gente precisa fazer na questão é observar quais são os conectivos que nós temos. Nós temos aqui o bicondicional, nós temos o condicional e nós temos a disjunção e a conjunção. Então, eu vou montar a tabela verdade para todos os tipos de proposições compostas e depois a gente faz a aplicação. Então, dadas duas proposições quaisquer, tá? Não necessariamente essas duas proposições aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso. Aqui são todas as possibilidades que nós temos para essas duas proposições. Vamos montar a tabela verdade da conjunção, da disjunção, do condicional e do bicondicional. Então, essas são as tabelas verdades que nós vamos precisar para poder resolver o problema. Então, vou montar aqui todas essas tabelas. Cada uma dessas tabelas tem um detalhe para a gente memorizar, tá? No caso da conjunção, que é o E, nós temos a primeira linha verdadeira, pois ambas as proposições são verdadeiras. No restante das situações, podemos colocar sem medo aqui que é falso. No caso da disjunção, que é o OU, nós vamos ter a última linha falsa, que é quando nós temos ambas as proposições falsas, e o restante das situações verdadeiras. No condicional, que é o se então, nós vamos ter a segunda linha falsa e o restante das situações verdadeiras. E no bicondicional, se e somente se, nós vamos ter a primeira e a última linha verdadeira, que é quando eu tenho ambas com o mesmo valor lógico, e as outras duas linhas centrais falsas. Montei minha tabela. O que eu preciso fazer agora? Observar aqui quais são os valores lógicos de cada uma dessas proposições. A raiz de 18 é maior que 4? É maior que 4, confere. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Por que é maior que 4? Porque a raiz de 16 é 4. Então, a raiz de 18 é um número maior que 4, beleza. Agora, nós temos aqui menos 2 elevado a 0 igual a 1. Então, vai ficar menos, tá? Vou resolver isso aqui para a gente ver qual é o resultado lógico. Menos 2 elevado a 0, o resultado é 1. Como aqui não está dentro de um parênteses, o resultado aqui não vai ficar 1, vai ficar menos 1. Então, significa que isso aqui é falso, tá? Menos 2 elevado a 0, menos 2 elevado a 0, resulta em menos 1 e não em 1. Bom, tenho aqui os valores lógicos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas operações usando esses dois valores lógicos. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o verdadeiro e vou pegar o falso. E vou fazer a operação do bicondicional. Então, ó, verdadeiro, bicondicional com falso. Qual é o resultado lógico? Eu vou vir aqui, ó, verdadeiro com falso. No meu bicondicional, resulta em falso. Então, essa daqui não pode ser. Agora, eu vou pegar a negação de ambos. Negação do verdadeiro é falso. Tá? A negação da proposição P, já que ela é verdadeira, vai ficar falso. Negação da proposição Q, já que ela é falsa, fica verdadeiro. Resulta também em falso. Falso com verdadeiro no bicondicional, resulta em falso. Agora, vamos para a letra C. Nós temos um condicional. Verdadeiro, então falso. Qual é o resultado lógico? No condicional, no se então, quando nós temos verdadeiro, então falso, o resultado lógico é falso. Também não é o que eu quero. Lembrando que ele quer a única proposição composta verdadeira. Vamos agora para a letra D. Na letra D, nós temos a negação da proposição P. Negação de uma proposição que é verdadeira passa a ser falsa. Vou fazer a disjunção, que é o OU, com a proposição Q, que é falsa também. Falso com falso, sendo o OU, resulta aqui em falso. Então, também não é. Então, nossa alternativa correta vai ser essa letra E. Vamos fazer ela aqui separada dessas demais aqui. Aqui seria A, B, C e D. Na letra E, nós temos o seguinte, ó, proposição P, que é verdadeira. Vou fazer a conjunção, chapeuzinho aqui, com a negação da proposição Q. A proposição Q é falsa. Quando eu faço a negação dela, ela passa a ser verdadeira. É justamente a única situação em uma conjunção que apresenta o valor lógico verdadeiro. Proposição verdadeira com proposição verdadeira gera o resultado lógico verdadeiro. Note que quando eu estou fazendo aqui a análise, essa parte aqui, ó, eu não tô usando basicamente os resultados lógicos aqui das minhas proposições P e Q. A única coisa que eu estou usando é o valor.
Tá? Foca aqui, ó, foca no valor. Se os dois valores são verdadeiros, o resultado lógico aqui é verdadeiro. Tá? Se o valor primeiro fosse verdadeiro e o segundo falso, o resultado seria falso e assim sucessivamente. Eu não estou usando basicamente essas duas letrinhas aqui. Então, cuidado, tá? Isso aqui nem existe. O que existe para nós é a possibilidade dos valores lógicos e quais são os seus resultados. Tá? Independente aqui ser Q, não P, não, isso não importa. O que importa é você pegar o valor lógico e juntar esses dois valores lógicos com os conectivos. Se for a conjunção é verdadeiro, se for a disjunção aqui daria verdadeiro também, e assim sucessivamente. Então, aqui nesse caso, a alternativa correta da questão se encontra realmente na letra E. Quando eu faço essa proposição composta usando esses valores lógicos para a proposição P e para a proposição Q, o resultado se torna verdadeiro quando eu aplico aqui em P e não Q. Então, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Considere que o valor lógico da sentença A é falsidade, o valor lógico de B é a verdade e o valor lógico de C é a falsidade. Sobre isso, assinale V se verdadeiro ou F se falso. Então, nós temos aqui 3 proposições compostas, onde nós precisamos verificar qual é o valor lógico dessas proposições. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: o que eu tenho que observar nessas proposições antes de começar a fazer o preenchimento? Quais são os conectivos lógicos que nós temos envolvidos? Nós temos aqui a conjunção, que é o E, representado pelo circunflexo. Nós temos a disjunção nesses dois, certo? Que é o nosso OU. O condicional, aparece aqui 2 vezes, e o bicondicional. E esse tiozinho indica negação. Quer dizer, se eu tiver um valor verdadeiro, ele passa a ser falso. Se eu tiver um valor falso, ele passa a ser verdadeiro. Então, eu vou construir a tabela verdade para esses tipos de proposições compostas e depois eu faço a aplicação. Então, dadas 2 proposições quaisquer, P e Q, nós precisamos da conjunção entre as proposições, da disjunção, do condicional e do bicondicional. Precisamos desses tipos de proposições aqui, da tabela verdade. Então, vou montar a tabela verdade. Aqui na primeira parte, entre essas 2 proposições, a gente coloca todas as possibilidades de valores lógicos. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na conjunção, que é o E, nós vamos ter a primeira linha verdadeiro, o restante falso. Então, já coloco aqui. Na disjunção, que é o OU, nós só vamos ter a última linha falsa, o restante é verdadeiro. No condicional, que é o se então, nós vamos ter aqui a segunda linha falsa, o restante verdadeiro. E no bicondicional, que é o se e somente se, nós vamos ter aí a primeira linha verdadeira e a última linha, que é quando os dois valores são iguais. Ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Sendo igual, no bicondicional fica verdadeiro, não sendo igual, o resultado lógico é falso. Agora eu vou vir para cá para a nossa aplicação. Eu vou fazer aqui, ó, primeiro A e B, então C. Lembrando que pela ordem de precedência dos conectivos, primeiro eu vou fazer o que está dentro do parênteses, tá? Qual é o valor da sentença A? É a falsidade. Então, eu vou colocar aqui um F. Qual é o valor lógico da sentença B? A verdade. Temos a verdade aqui. Lembrando que aqui está no parênteses. E aqui nós temos o condicional com a falsidade de C. Resultado lógico entre a proposição aqui que é falsa e verdadeira. Conjunção. Vamos olhar na conjunção. Esquece um pouquinho isso aqui, tá? Esquece um pouquinho. E vamos pegar os valores lógicos para uma conjunção entre uma proposição que é falsa e uma proposição que é verdadeira. Qual é o resultado lógico? Falso. Aí aqui eu coloco falso e repito o falso aqui do C. Agora eu vou pegar 2 proposições que têm um valor lógico falso, que estão conectadas através de um condicional, de um sim então. Qual é o resultado lógico dela? Verdadeiro. Então o final aqui é verdadeiro. Beleza, se o final é verdadeiro, eu já preencho aqui, já consigo eliminar a letra D e a letra E. Agora a gente vai para o próximo. O próximo nós temos um OU entre o A e B. Eu coloco aqui o vermelho novamente. Dessa vez eu tenho A ou B. Bicondicional com não C. Valores lógicos de A. O valor lógico de A é falso. Valor lógico de B, verdadeiro. Bicondicional com a negação de uma proposição que apresenta o valor lógico falso. Resolvo o que está dentro do parênteses. Como eu tenho um ou, se eu tiver um dos dois verdadeiro, ou os dois, o resultado lógico fica verdadeiro.
De onde é que eu tirei esse verdadeiro? Vamos lá. Na tabela verdade, quando eu faço a ligação de uma proposição falsa com uma proposição verdadeira através da disjunção, que é o ou, resulta em verdadeiro. Está aqui o verdadeiro. Agora eu tenho a negação de uma proposição que é falsa. Neguei a proposição falsa, ela passa a ser verdadeira. E agora a gente vai para a última etapa, onde eu vou juntar duas proposições que são verdadeiras através aqui de um bicondicional, através de um se e somente se. Qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Bom, então o segundo aqui também é verdadeiro. Já consigo eliminar letra C. Com isso a gente já vai eliminando aqui as alternativas. Agora a gente vai fazer a última situação. A última situação é a negação da proposição A, unida aqui através da disjunção com a proposição B, com a sentença B no caso, e com o condicional com o C. Nós temos aqui não F, tá? Não F, ou V. Então, aqui no caso, F. Então, aqui nós vamos ficar com o seguinte: negação de F, verdadeiro, ou verdadeiro. Vou deixar aqui dentro do parênteses, tá? Então, falso. Aí eu vou juntar esses dois. O ou, tendo um dos dois verdadeiro, resulta em verdadeiro. Juntei aqui e ficou verdadeiro. Não precisava nem fazer aqui esse não F. Só em ter o verdadeiro em uma proposição aqui do tipo disjunção, pode ter várias proposições. Se você tiver pelo menos uma verdadeira dentro de um ou, resulta em verdadeiro. E aí nós vamos ficar com o final, verdadeiro, então, falso, tá? Que é um condicional, resultando aqui em falso. Ó. Note que é essa linha aqui que eu tenho. Verdadeiro, então, falso, gera um resultado lógico falso, é o final aqui para nós. Então, aqui fica F, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso vai ser nossa resposta. Alternativa correta na questão, letra B. Sabendo que a sentença, se Ana trabalha muito, então Ana pode passear, é uma sentença logicamente falsa, então podemos afirmar que é verdadeiro. Letra A, Ana trabalha muito. Letra B, Ana pode passear. Letra C, Ana não trabalha muito e pode passear. Letra D, Ana pode passear e trabalha muito. Ou letra E, Ana não trabalha muito ou pode passear. Bom, aqui nós temos duas formas de resolver a questão. Como ele está dizendo para mim que a proposição é uma proposição falsa, eu posso fazer a negação dessa proposição composta e transformar ela em uma proposição verdadeira, tá? Eu tenho uma proposição do tipo condicional, se P, então Q, e eu posso fazer a negação dessa proposição e encontrar uma proposição que seja verdadeira. A negação de uma proposição do tipo condicional, ela é feita da seguinte forma: nós mantemos a primeira parte, que é a proposição P, trocamos o condicional pelo E, que seria aqui a conjunção, e negamos a segunda parte. Como é que fica isso de forma prática? De forma prática, eu venho aqui, tiro o se então, coloco a conjunção, que é o E, e faço a negação da segunda parte. Então, ficaria Ana trabalha muito e Ana não pode passear. E aí eu procuro aqui dentro das alternativas se eu tenho essa situação. Vou observar se tem a conjunção, certo? A primeira observação que eu vou fazer, se tem a conjunção. A conjunção, ela aparece aqui e aparece aqui. Aí eu vou verificar se ele fez dessa forma. Senão, a gente vai fazer de outra forma. A Ana trabalha muito. Ana não trabalha muito. Aqui já fez a negação, tá fora. Ana trabalha muito, tá aqui, certo? E aqui Ana não pode passear. Aqui teria que ter um não. Mesmo que ele inverta essa ordem aqui, se ele tivesse colocado Ana não pode passear e trabalha muito, estaria correto. Então, significa que ele não fez a negação de uma proposição condicional. O caminho não foi esse, tá? Não foi através da negação. Então, como é que eu vou resolver a questão se ele não fez a negação? Vou montar a tabela verdade de uma proposição condicional, tá? Vou pegar aqui a tabela verdade e a partir da tabela verdade a gente faz a aplicação. Então, dadas duas proposições quaisquer, P e Q, as suas possibilidades de valores lógicos, a gente coloca todas as possibilidades, essas 4 possibilidades, e nós vamos ter aqui, para uma proposição do tipo condicional, se então, apenas uma situação que gera o resultado lógico falso, que é essa daqui. Verdadeiro, então falso, gera o resultado lógico falso, o restante é verdadeiro. O que eu concluo quando eu coloco dessa forma? Que essa primeira proposição, Ana trabalha muito, é uma proposição verdadeira e que Ana pode passear é uma proposição falsa. Para que eu tenha aqui o condicional, a nossa sentença, logicamente falsa. Então, vamos voltar aqui agora na nossa
pergunta e vamos observar. Ana trabalha muito. Qual é o valor lógico dessa proposição? Verdadeiro. E qual é o valor lógico dessa outra proposição? Falso. E aí a gente vai analisar cada uma das alternativas. Então podemos afirmar que é verdadeiro. Ana trabalha muito? Isso aqui é verdadeiro, é o que podemos afirmar. Já achei aqui a minha alternativa correta. Com relação às demais, vamos observar que todas elas são falsas. Ana pode passear? É falso. Já coloco aqui um Fzinho. Ana não trabalha muito e pode passear. Aqui nós temos uma conjunção. Então vou fazer aqui do lado a conjunção. Vou colocar aqui a nossa proposição do tipo conjunção, P e Q. Só vai ficar verdadeiro na primeira situação, que é quando eu tenho ambas com o sinal, o valor lógico verdadeiro. O restante é falso. Quais são os valores lógicos aqui? Ana não trabalha muito. Seria falso. Aqui nós teríamos uma conjunção. E pode passear também é falso. Falso com falso, na minha proposição do tipo conjunção, gera um resultado lógico falso. Seria essa linha aqui, ó. Falso com falso, gera o resultado lógico falso. Agora vamos para a próxima. Ana pode passear, falso. E trabalha muito, tá? Verdadeiro. Só que aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma conjunção entre uma proposição falsa e uma proposição verdadeira que vai gerar o resultado lógico falso. Também não é o que eu quero. E na última aqui nós vamos ter uma disjunção, nós temos um ou. Então, para o ou, vou montar aqui a tabela verdade do ou também. Então, vai ficar P ou Q. Aqui vai ser o ou. Só tem a última linha falsa, o restante das situações são verdadeiras. Então, quando a gente olha aqui, ó, Ana trabalha muito é falso. Aqui nós temos um ou, tá? Pode passear também é falso. E o resultado lógico dessa proposição é falso. Então, a única proposição que apresenta um valor lógico verdadeiro vai ser a letra A. Então, quando nós recebemos uma proposição do tipo condicional, os dois caminhos são esses. Ou a gente faz aqui o uso da tabela verdade, pega os valores lógicos de cada uma das proposições e sai aplicando, ou então a gente já faz direto a negação dessa proposição que é falsa para torná-la verdadeira. Nesse caso aqui, o caminho foi pela tabela verdade. Montar a tabela verdade, encontrar os valores lógicos e fazer a aplicação. Alternativa correta da questão, letra A. Dado duas proposições lógicas, Q e P, a proposição lógica não P, então Q é falsa. Então, ele já está garantindo aqui que essa proposição é falsa. Se e somente se, quando a proposição abaixo for verdadeira. Então, eu preciso que uma dessas proposições aqui seja verdadeira para ter a garantia que essa proposição é falsa. Então, uma das coisas que a gente pode fazer com essa proposição aqui é a negação. Então, se eu negar essa proposição, já que ela é falsa, ela vai passar a ser verdadeira. Então, eu vou fazer a negação de uma proposição condicional. Como é feita a negação de um condicional? Aí, segura um pouquinho. Dado uma proposição condicional, se P, então Q, eu vou chamar aqui de primeira parte, para ficar mais fácil para a gente entender. E aqui eu vou chamar de segunda parte. Como que a gente faz a negação de uma proposição do tipo condicional? Negação dessa proposição, nós vamos manter aqui a primeira parte. O que tiver aqui na primeira parte a gente mantém. Troco o conectivo aqui condicional pela conjunção, que é o E, e faz a negação da segunda parte. Então, nesse caso, ficaria P e não Q. No nosso caso, a primeira parte é quem? A primeira parte é não P. Então, eu vou manter essa primeira parte, ela vai ficar inalterada. Eu vou trocar o conectivo do condicional aqui pela conjunção, que é o E, e vou negar a segunda parte. Então, essa é a situação que nós queremos encontrar aqui dentro das alternativas. Só que dentro das alternativas, nós não temos essa situação. Mas nós temos aqui na letra C uma negação e na letra D também temos uma negação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a negação na letra C e na letra D e vou verificar qual das duas vai ficar exatamente assim que vai ser a nossa resposta correta. Então, negando aqui a letra D, a negação de uma conjunção. Como que a gente nega a conjunção? Negamos ambas as proposições e trocamos a conjunção, que é o E, pelo OU, que é a disjunção. No caso do C, nós queremos a negação de uma proposição aqui condicional do tipo disjunção. Nós temos o OU. Para negar o OU, o que nós fazemos? Negamos ambas as proposições e trocamos o OU pelo E, que é justamente o que nós queremos. Nós queremos que essa proposição que é falsa passe a ser verdadeira, faça a negação dela, vai ficar não P e não Q. E olhando para essas duas proposições, na letra C, quando eu faço a negação, eu encontro exatamente o que eu quero. Então, essa proposição aqui, ela precisa ser verdadeira.
essa proposição precisa ser verdadeira para que eu tenha aqui a nossa proposição verdadeira, e quando eu faço a negação dela, né, eu encontro aqui o meu condicional, que é falso. Então, a alternativa correta na questão, letra C. Na questão 26, nós temos o seguinte: considerando que a proposição composta, Jorge é professor ou é advogado, é falsa, então ele já está me dando aqui uma proposição do tipo disjunção, que é o ou, que vai ser falsa. Podemos afirmar que a proposição verdadeira está indicada na alternativa. Então, sabemos que essa proposição é falsa. Como é que eu vou descobrir quais são os valores lógicos de cada uma das proposições simples? Vou montar a tabela verdade, considero aqui duas proposições quaisquer, monto a tabela verdade da disjunção, que é o ou, considero aqui todas as possibilidades de valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Qual é a única situação que gera para nós uma proposição do tipo disjunção sendo falsa? A última. Então, nessa situação, na última situação, onde nós temos ambas as proposições com valor lógico falso, nós vamos ter um ou que é falso. Então, por isso que a questão forneceu para nós o valor lógico da proposição composta do tipo disjunção. Essa tabela verdade você pode construir ou não, desde que você lembre que, para que você tenha aqui uma disjunção falsa, você precisa de ambos os valores lógicos falsos. Eu prefiro construir e aplicar. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou observar aqui quais são os conectivos nas alternativas. Aqui eu tenho a conjunção, que é o e. Aqui eu tenho o condicional, que é o se então. Duas vezes, né? Eu tenho duas vezes a conjunção, duas vezes o condicional. E eu tenho aqui o bicondicional, que é o se e somente se. Então, eu vou construir essas três tabelas verdades. E eu vou construí-las separadamente, tá? Vai ficar melhor de aplicar. Então, eu vou escrever aqui duas proposições quaisquer. Aqui eu vou fazer a conjunção entre elas. Aqui eu vou fazer o condicional, que é o se P, então que. E aqui eu vou fazer o bicondicional. Mas eu vou fazer de acordo com a necessidade. Como assim de acordo com a necessidade? Se aqui eu tenho as conjunções, então primeiro eu vou analisar essas conjunções. Se eu já achar a resposta, eu não preciso fazer o restante. Eu já marco e sigo para a próxima questão. Se eu não achar a resposta com a conjunção feita, eu faço o condicional e analiso. Então aqui nós temos todas as possibilidades de valores lógicos. No caso da conjunção, só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, necessariamente, eu preciso ter essas duas proposições com um valor lógico verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Se uma das duas não for verdadeira, não é minha resposta. Da mesma forma aqui na letra B. Então, vamos lá. Eu preciso dessa situação aqui. Vamos analisar agora com os valores lógicos que nós temos. Qual é o valor lógico de Jorge é professor? Vou vir aqui em cima e vou ver que é falso. Se o valor lógico é falso, eu já posso pular para a próxima, porque como eu vou fazer a conjunção, aqui vai aparecer um resultado lógico falso. Já pulei para a próxima. Jorge não é professor. Opa, aqui é verdadeiro. Mas é advogado, é uma proposição falsa. Então, quando eu faço a conjunção entre verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. Também não é o que eu quero. Aqui, nesse caso, seria falso e verdadeiro, né? Porque não ser advogado é o contrário aqui de ser advogado, então seria a negação, né? Seria uma proposição verdadeira, mas o resultado também seria falso. Nenhuma das duas atendeu. Construo a tabela verdade aqui do condicional, certo? Na tabela verdade do condicional eu só tenho a segunda linha falsa, o restante das situações apresenta o valor lógico verdadeiro. E aí vou fazer a análise aqui da minha questão. Na letra C, Jorge é professor, certo? Se Jorge é professor é uma proposição que é falsa, automaticamente eu já sei que minha proposição aqui vai ser verdadeira. Mas como assim? Como que você sabe que aí vai ser verdadeiro? Porque quando a primeira parte em uma proposição condicional for falsa, independente do que você colocar aqui na segunda parte, resulta em verdadeiro. Então, a primeira parte aqui é falsa, Jorge é professor, e não é advogado, é verdadeiro. Quando eu faço aqui a tabela verdade para essa proposição, falso com verdadeiro, resulta em verdadeiro e eu já acho a minha resposta. Vamos conferir as outras duas. Jorge não é professor, verdadeiro. É advogado, falso. Caímos aqui na segunda linha. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. E aqui nós temos um bicondicional. Vou montar a tabela verdade aqui do bicondicional e vou aplicar também. Tá? No bicondicional,
A primeira linha é verdadeira e a última, que é quando as duas proposições são iguais, e quando elas são distintas, o resultado lógico é falso. Nós temos aqui que Jorge é professor, uma proposição falsa, e não é advogado, uma proposição verdadeira. Quando eu faço o bicondicional entre falso e verdadeiro, o resultado lógico é falso. Então, não é o que eu quero. Alternativa correta na questão, letra C. Considerando que as sentenças simples, Rosa é professora e Márcia é advogada, são falsas, podemos afirmar que a sentença composta verdadeira é a que está indicada na alternativa. Letra A, Rosa é professora ou Márcia é advogada. Letra B, se Rosa é professora, então Márcia é advogada. Letra C, Rosa é professora e Márcia é advogada. Letra D, se Rosa não é professora, então Márcia é advogada. Ou letra E, Rosa é professora, se e somente se Márcia não é advogada. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos duas proposições simples, Rosa é professora e Márcia é advogada, que são proposições falsas. E a partir desses valores lógicos dessas duas proposições simples, nós precisamos encontrar aqui a sentença composta que apresenta o resultado lógico verdadeiro. A nossa primeira sentença aqui é uma sentença do tipo disjunção. Nós temos um ou. Então, eu vou construir a tabela verdade da sentença composta do tipo disjunção. Vou usar essas duas proposições com os valores lógicos que são falsos. E aí sim a gente vai verificar qual é o valor lógico. Caso não seja a sentença composta verdadeira, a gente passa para a segunda letra. Então vamos lá. Consideramos aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Vamos fazer a disjunção entre elas. As possibilidades de valores lógicos, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Qual é o resultado lógico que nós vamos ter aqui no OU? O OU ele só tem a última linha falsa, que é quando eu tenho ambas as proposições com valor lógico falso. Nos demais casos, o resultado lógico é verdadeiro. Caso eu já saiba, eu já posso colocar aqui direto que esse OU ele apresenta um resultado lógico falso, porque eu tenho ambas as proposições com valor lógico falso. Agora eu vou para a próxima proposição. Na próxima proposição, nós temos um condicional, nós temos um sim então. E aí eu vou ter que construir a tabela verdade desse condicional para verificar aqui qual é o valor lógico que nós vamos ter da nossa proposição. Eu vou fazer aqui do lado mesmo. Então, já vou colocar aqui minha proposição condicional. Vou separar aqui essa proposição, que é o ou. Já utilizei, não tem mais nenhuma que tem um ou, então já vou fazer o condicional. Por onde é que eu vou começar a construir aqui a tabela verdade do condicional? Pela segunda linha. A segunda linha no condicional é falsa, que é quando eu tenho verdadeiro e falso, né? Gerando resultado lógico falso. Nos demais casos, sempre vai ser verdadeiro. Então, nosso caso aqui vai ser o seguinte. Rosa é professora, é uma proposição falsa. Nós vamos fazer um condicional com Márcia é advogada, que também é uma proposição falsa. E aí nós vamos estar aqui na última linha, só que dessa vez nós temos aqui um sim então. Nós temos um condicional, então o resultado lógico é verdadeiro. Já encontrei aqui a nossa alternativa correta. Qualquer uma dessas três aqui, se a gente fizer a tabela verdade, a gente vai ver que o resultado é falso. E eu vou fazer para todos eles para a gente confirmar, tá? Então, o primeiro aqui que eu vou fazer, que vai dar falso, vai ser essa conjunção. Então, a conjunção eu já vou colocar aqui do lado. Vou aproveitar aqui, é o E mesmo. Só tem a primeira linha verdadeira, no restante dos casos, nós temos o resultado lógico falso. Note que aqui eu tenho Rosa é professora, que é uma proposição falsa. E eu tenho Márcia advogada, que também é uma proposição falsa, unidos aqui pela conjunção. Nós temos essa última linha, só que dessa vez na conjunção, resultado lógico falso. Não é o que eu quero. O que eu quero está aqui já na letra B. Na letra D, nós temos um condicional. Nós temos outro condicional, né? O condicional correto que a gente tem está aqui na letra B, que apresentou o resultado lógico verdadeiro. E a gente vai ver que esse condicional ele vai apresentar um resultado lógico falso. Olha só, Rosa não é professora. Se Rosa é professora é uma proposição falsa, Rosa não é professora é uma proposição verdadeira. Tudo bem. Aqui nós temos o condicional, Márcia advogada é uma proposição falsa, e a gente vai cair exatamente aqui na segunda linha da nossa proposição condicional, que é o único resultado que fica falso. Então aqui, ó, verdadeiro, então falso, resulta em, deixa eu colocar aqui a canetinha, resulta em falso. Também não é o que eu quero. E aqui nós temos um se e somente se. Como não tem aqui espaço, eu vou construir de novo a tabela verdade e fazer a aplicação. Então, considera aqui duas proposições, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Bicondicional.
No bicondicional tem a primeira linha verdadeira e a última, que é quando eu tenho ambas as proposições com o mesmo valor lógico. Aqui ambos são verdadeiros e aqui ambos são falsos. O restante são falsos. Agora a gente coloca os valores lógicos. Rosa é professora, proposição falsa. Se, somente se, aqui é o bicondicional. Márcia não é advogada, proposição verdadeira. Qual é o resultado lógico? Falso com verdadeiro no bicondicional, resulta em falso, também não é o que eu quero. Então, a alternativa correta na questão, letra B. Supondo que André Ruivo é uma sentença simples verdadeira e Júlia Morena é uma sentença simples falsa, podemos afirmar que a sentença composta verdadeira está indicada na alternativa. Letra A, André Ruivo e Júlia Morena. Letra B, se André Ruivo, então Júlia Morena. Letra C, André Ruivo, se e somente se Júlia Morena. Letra D, André Ruivo ou Júlia Morena. Ou letra E, André não é ruivo e Júlia é morena. Bom, aqui nesse caso nós temos que ir montando as tabelas verdades e fazendo a aplicação. Aqui no caso eu tenho duas vezes a conjunção, que é o E. Eu tenho aqui a presença da disjunção, que é o ou. Presença aqui do condicional, que é o se então. E do bicondicional, que é o se e somente se. Quer dizer, nós vamos ter que montar a tabela verdade para os 5 tipos de conectivos. Então, vou fazer direto a tabela verdade completa. E após terminar a construção da tabela verdade, eu vou fazer a aplicação. Então, dados aqui duas proposições quaisquer, P e Q, nós vamos fazer a conjunção entre essas proposições, que é o E. Nós vamos fazer a disjunção, que é o ou. Vamos fazer aqui o condicional, que é o se então. E nós vamos fazer o bicondicional. Então, dados aqui, ó, o bicondicional é o se e somente se. Bom, separa aqui as tabelas para poder a gente fazer a aplicação certinho. Aqui a gente coloca todas as possibilidades de valores lógicos. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E agora a gente faz a construção de acordo com os conectivos. No conectivo da conjunção, que é o E, nós só temos a primeira linha verdadeira, o restante é falso. Então, eu já posso colocar aqui que todo mundo, após a primeira linha, tem o valor lógico falso. No caso do ou, eu vou preencher de baixo para cima. A última linha é falso, o restante verdadeiro. No caso do condicional, né, que é o se então, eu só tenho a segunda linha falsa, então começo preenchendo pela segunda linha, o restante eu coloco verdadeiro. E no caso do bicondicional, que é o se somente se, a primeira e a última linha são verdadeiras, porque tem as proposições com o mesmo valor lógico, verdadeiro e verdadeiro, fica verdadeiro. Falso e falso, fica verdadeiro também, e nos demais casos nós temos o resultado lógico falso. Agora a gente vai fazer a aplicação. Na letra A, o que nós temos aqui na letra A? Nós temos André Ruivo e Júlia Morena. Aí a gente vai vir aqui no enunciado, vai pegar o valor lógico de cada uma dessas proposições. André Ruivo é uma sentença verdadeira. Então, nós temos verdadeiro e Júlia Morena é uma sentença falsa. Verdadeiro e falso. Qual é o resultado lógico? Falso. Que linha é essa? É essa segunda linha aqui, ó, da nossa tabela verdade, para a proposição do tipo conjunção. Então, o resultado lógico dela vai ser falso. Beleza, peguei aqui, agora a gente vai para a próxima letra. Só que eu já vou fazer direto aqui, ó, a letra E, tá? Porque na letra E nós também temos uma conjunção, então eu já vou aplicar direto aqui na letra E, porque a gente já está olhando aqui para a tabela da conjunção. André não é ruivo. André não é ruivo vai ser uma sentença falsa. Então, aqui na letra E nós vamos ter falso e falso. Também vai gerar o resultado lógico falso. Não é o que eu quero uma sentença composta verdadeira. O que nós temos na letra B? Na letra B nós temos um condicional, nós temos um se então. Qual é o valor lógico de André Ruivo? O valor lógico dele, verdadeiro, né? André Ruivo é verdadeiro, é uma sentença verdadeira. E Júlia Morena é uma sentença falsa, só que aqui eu tenho um condicional. Aí eu vou lá na tabela do condicional, que é a tabela do se então. Vou olhar, quando eu tenho a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa, qual é o resultado lógico? O resultado lógico é falso. Então, também não é o que eu quero. Vou para a letra C, que é o bicondicional, é o se e somente se. André Ruivo é uma proposição verdadeira. Bicondicional, seta dupla. Tá? Júlia Morena é uma proposição falsa. Qual é o resultado lógico dessa proposição? Nós temos aqui essa linha também, verdadeiro e falso.
Só que dessa vez eu não tenho aqui um condicional, eu tenho um bicondicional. Então eu vou olhar nessa tabela aqui, ó. Qual é o resultado lógico? Falso. Também não é o que eu quero. Então a alternativa correta vai ser a letra D. Agora vamos verificar se a letra D realmente vai apresentar o valor lógico verdadeiro. André Ruivo está aqui, ó, verdadeiro. Ou, dessa vez nós temos um ou, vai ser o Vzinho, coloquei ele um pouquinho menor. Júlia Morena, que é uma proposição falsa. Lá na minha disjunção, tá? A minha disjunção é o ou. Na minha disjunção, quando eu tenho um dos valores lógicos verdadeiros, se eu tiver os dois verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Se eu tiver a primeira parte verdadeira, o resultado é verdadeiro. E se eu tiver a segunda parte, também é verdadeiro. Qual é a situação que nós temos? Nós temos aí a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Mas qual é o resultado lógico? O resultado lógico dessa proposição vai ser verdadeiro, portanto, vai ser nossa alternativa correta. Então, ele vai me dar aqui, né? Normalmente a Banca Fundatec faz isso. Ele me dá as proposições simples, me diz quais são os valores lógicos dessas proposições e ele pede uma sentença composta que é verdadeira. Então, qual é o caminho? Monta a tabela verdade para todas as proposições e vai fazendo as aplicações até encontrar aqui a proposição verdadeira. Nesse caso, a alternativa correta, letra D. Sabendo que é falsa a proposição, se Ana é professora de cálculo, então Márcio é aluno de Ana, podemos afirmar que é verdade que: letra A, Márcio é aluno de Ana. Letra B, Márcio é aluno de Ana e Ana é professora de cálculo. Letra C, Ana não é professora de cálculo. Letra D, Ana não é professora de cálculo ou Márcio é aluno de Ana. Ou letra E, Ana é professora de cálculo. Bom, como é que a gente resolve aqui a nossa questão? Nós temos aqui uma proposição que é falsa. Que tipo de proposição nós temos? Nós temos uma proposição composta do tipo condicional. Nós temos um sim, então. Então, nós começaremos aqui a resolução construindo a tabela verdade de uma proposição condicional. Então, consideramos aqui duas proposições quaisquer. Vamos fazer o condicional entre essas duas proposições para a gente poder descobrir aqui quais são os valores lógicos das duas proposições simples. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. A única linha que apresenta o resultado lógico falso é a segunda linha. O restante das situações vai ficar verdadeiro. O que isso implica na minha questão? Se eu só tenho uma linha que é falsa, qual é o valor lógico aqui das nossas proposições? Ana é professora de cálculo é uma proposição verdadeira e Márcio é aluno de Ana é uma proposição falsa. Aí, a partir dessas proposições, onde aqui é verdadeiro e aqui é falso, a gente já começa a analisar as alternativas. Começaremos analisando as alternativas que apresentam proposições simples. Márcio é aluno de Ana, isso aqui é falso. Eu quero que é verdade, então não é essa possibilidade. Ana não é professora de cálculo. Se aqui Ana é professora de cálculo é verdade, quando eu faço a negação, fica falso. Mas nós temos aqui a letra E. Ana é professora de cálculo. Isso aqui é verdade. Isso aqui nós podemos afirmar com toda segurança que é verdade. Então a alternativa correta é a letra E. E essas outras duas alternativas, a letra B e a letra D? Vamos discuti-las. Nós temos aqui uma conjunção e nós temos aqui uma disjunção. Então, vou fazer a tabela verdade para a conjunção, vou fazer a tabela verdade para a disjunção, e a gente vai ver que, aplicando aqui nessas duas proposições, tanto na letra B quanto na letra D, o resultado lógico também é falso. Aplicando aqui essas duas proposições simples, nessas proposições compostas, a gente vai ver que o resultado vai ficar falso. Então, aqui é verdadeiro, falso, falso e falso. Aqui é a conjunção. Aqui verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Só a última linha falsa, disjunção. Beleza. Márcio é aluno de Ana. Isso aqui é falso. Ana é professora de cálculo? Sim, ela é professora de cálculo. Isso aqui é verdadeiro. Só que aqui nesse caso, como eu tenho uma conjunção, verdadeiro, aliás, falso com verdadeiro na minha conjunção, apresenta um resultado lógico falso. Então, também não seria essa daqui. E na letra D, Ana não é professora de cálculo. É falso. A gente sabe que ela é. A verdade é que ela é professora de cálculo. Aqui nós temos a disjunção. Márcio é aluno de Ana também é falso. Falso com falso na disjunção, que é o ou, apresenta o resultado lógico falso. Portanto, a alternativa correta na questão, letra E. Se o conjunto universo da variável x é u igual a -2, -1, 0, 1 e 2, então o conjunto verdade da sentença aberta x² maior que 0 e x é positivo é igual a letra A, -2, -1, 1 e 2.
Letra B, menos 1, 0, 1 e 2. Letra C, 0, 1 e 2. Letra D, 1 e 2. Ou letra E, conjunto vazio. Bom, vamos entender aqui a nossa questão. Nós temos aqui um conjunto universo para a variável x. Significa que a variável x pode assumir qualquer um desses valores. Pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 ou 2. E nós queremos o conjunto verdade para essa sentença aberta. Por que ele coloca como uma sentença aberta? Porque nós não sabemos aqui o valor de x. Tá? Então, x ao quadrado maior que zero e x é positivo. Então, nós temos aqui duas situações ligadas através de uma conjunção. Se nós temos aqui as situações ligadas através de uma conjunção, então nós precisamos da intersecção entre essas duas situações que vão ser verdadeiras. Porque uma conjunção ela só vai ser verdadeira quando nós temos aí ambas as proposições com valores lógicos verdadeiros. Vou fazer aqui a tabela verdade. Então, dadas aqui duas proposições quaisquer, todas as possibilidades aqui de valores lógicos, né, as combinações, quando é que nós vamos ter o resultado da conjunção verdadeira? Apenas na primeira linha, quando ambas as proposições são verdadeiras. Em termos de conjuntos, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo o seguinte, ó, que essas duas proposições, se eu representar aqui através de conjuntos, só vai ser verdadeiro quando eu tiver a intersecção entre os dois. Então, o E, ele indica a intersecção. Então, eu preciso da intersecção entre essa situação, para quando x ao quadrado for maior que zero, e a situação onde x é positivo. Dado aqui o meu conjunto universo. Meu conjunto universo é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu preciso de x positivo, tá? X positivo, e eu preciso de x ao quadrado maior que zero. Tá? Vou colocar aqui o x maisinho. X positivo e x ao quadrado maior que zero. Primeiro eu vou calcular aqui as situações onde eu tenho x ao quadrado, x positivo, né? X positivo aqui pode ser 0, 1 e 2. Então temos essas três situações. Só que dessas três situações, todas as situações geram para mim x ao quadrado maior que zero? Não, só vai gerar x ao quadrado maior que zero em 1 e 2, porque 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, nessa situação aqui, ó, x igual a 0, 0 ao quadrado não é um número maior que zero. Então, se a gente for trabalhar com valor lógico, esse resultado lógico aqui é falso. E eu não posso ter resultado lógico falso, eu preciso que todos sejam verdadeiros. Então, aqui nesse caso, para atender essa condição aqui de ter o conjunto verdade, eu preciso que o x ou ele seja igual a 1 ou seja igual a 2. Então, a nossa única solução aqui para essa situação se encontra na letra D. X igual a 1 ou x igual a 2. Qualquer outro valor que a gente testar não vai dar certo porque um dos dois vai ficar falso. E eu preciso que ambas as situações sejam verdadeiras para que a gente tenha aí uma conjunção verdadeira.